Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Trade. No vídeo de hoje, eu recomendo fielmente que vocês não acelerem isso aqui, não coloquem 2x, 1.75, 1.25, assistam isso aqui no formato normal, porque o tema que eu vou estar compartilhando com vocês hoje, ele é muito importante, pode ser a virada de chave de muita gente, principalmente para quem já detém um vasto conhecimento dentro desse âmbito de trade. Esse conteúdo aqui, não é porque eu estou trazendo para vocês, não é porque sou eu que vou falar, não. Esse conteúdo aqui é praticamente extremamente escasso. Provavelmente não deve ter nenhum outro canal, não deve ter nenhum outro vídeo que vai estar abordando da forma que eu vou estar abordando aqui com vocês. Então, se puder deixar aquele likezão, compartilhar com amigos, interagir com esse conteúdo aqui, vai me ajudar muito, porque esse aqui é um conteúdo que, para ser até sincero, né, não vale nem a pena estar trazendo a nível público. Por quê? Porque a gente sabe que a maioria, né, esmagadora, prefere a famosa estratégia milagrosa, e o conteúdo de extrema veracidade, de extrema seriedade, acaba passando despercebido por essas belíssimas redes sociais que a gente interage diariamente, principalmente, né, para quem produz conteúdo, que é meu caso. Então, galera, só para que vocês entendam o que eu vou estar compartilhando com vocês hoje, vamos lá, fazer uma leve introdução. O que eu costumo dizer para os meus alunos, para a galera da comunidade, é o seguinte, cara, abrir um trade não significa que você sabe o que está fazendo. Acertar um trade não significa absolutamente nada que você sabe o que está fazendo. Seja você, seja o cara que você acompanha. Por que, Wagner, que você diz isso? Eu já bati nessa tecla várias e várias vezes também com vocês. Acertar um trade, galera, se a gente pegar uma moeda, falar assim, ó, toda vez que der cara, eu vou comprar, toda vez que der coroa, eu vou vender. Vai chegar momentos ou outros que vocês vão estar acertando vários trades, vão acertar em sequência, tá? Então, trazendo conceitos de sorte, se a gente atrelar com um viés, uma boa gestão de gerenciamento, possivelmente a gente consegue ficar através da sorte positivo, né? Um dia ainda eu vou testar isso aqui publicamente, só pra gente validar ou não essa minha tese. E o outro fato é a questão de abrir o trade. Acredito que a maioria de vocês aqui já passou pelo início, a fase de iniciante. Quem está passando provavelmente vai se familiarizar ainda mais com isso. Por exemplo, quando eu iniciei, eu não tive nenhuma dificuldade em abrir um trade. Eu já cheguei, falaram que isso aqui dá dinheiro, eu falei, porra, dá dinheiro, então calma aí. Criei a conta na corretora, botei dinheiro e abri uma ordem. Com 1 hora de exposição ao mercado. Né? Na época eu comecei as opções binárias. Então, independente da modalidade que a gente escolha, seja Forex, cripto, opções binárias, trade, independente, abrir um trade é estupidamente muito fácil. Tu cria conta na corretora, abre o home broker, abre ali, compra ou venda, pronto. Compra um put ou compra um long, pronto. Entendeu? Então, abrir uma ordem ou acertar um trade não quer dizer absolutamente nada. O que quer dizer absolutamente tudo é você entrar, iniciar um mês e falar, opa, minha perspectiva é que esse mês eu feche, já que o mercado está com um cenário macro assim, eu atuo melhor aqui nesse cenário assim, esse mês eu especulo que eu vou fechar com 10% de rentabilidade. Isso quer dizer muito. Outra coisa que quer dizer muito é você abrir um trade e falar, eu entrei comprado aqui, só que eu espero que o preço vai interagir aqui com esse bate-o-céu aqui, porra. E, cara, dependendo da forma que ele for interagir ali, eu já vou realizar, já vou fazer uma parcial. Isso quer dizer tudo. Isso quer dizer tudo. E se vocês forem repararem, se vocês forem catalogar, boa parte, principalmente pra galera de cripto, tá? Principalmente pra galera de cripto. Da boa parte da galera de Instagram, eles não mostram pra vocês, eles abriram uma ordem, tentando conduzir aquela ordem ao infinito e além, né? Tentando ficar milionário com um único trade. E eles não mostram para vocês a maioria esmagadora desses trades que eles estão executando, voltando tudo na cara e os caras não ganhando nenhum centavo com aquilo. Só que durante o percurso ele teve a oportunidade de fazer alguns extras e tudo mais e pronto, né? Saiu com aquela autoridade mediante ao público que acompanha e consome o conteúdo dele. Só que no final ele não botou nenhum centavo no bolso. Então tem que tomar muito cuidado, e é justamente isso que eu vou estar ensinando para vocês hoje. O que fazer com uma ordem aberta, o que fazer depois de exposto, que é aqui que mora a maldade. É aqui que mora a maldade, é aqui que você vai saber, opa, eu tenho que fazer assim, assim, assado. É isso que eu espero. Se fazer assim, eu tenho essa tomada de decisão. Se fazer assado, eu tenho essa tomada de decisão. É isso que vocês têm que entender.
Por que, Wagner? Vou fazer uma pergunta bem simples para vocês, bem simples. Você abre gráfico todo fucking santo dia? Se a resposta for sim, meu querido, meu consagrado, minha consagrada, não tem porquê, diabos, motivos ou razão de você tentar ficar rico com um único trade. Não tem. É muito mais fácil você focar em, opa, hoje eu consegui nutrir aqui 10%. Aí no dia seguinte, poxa, eu consegui nutrir 1%. E assim sucessivamente, quando você for puxar, quando você for fechar ali teu mês, for puxar tua DARF, vocês vão ver, falar, caraca, esse mês eu tive um resultado extraordinário. Do que pegar uma única operação e falar, opa, essa operação aqui pode me render 1 milhão por cento. Um PNL de 1 milhão. Cara, isso não existe, tropa. Pode acontecer. Óbvio que existem várias oportunidades, principalmente dentro do mercado cripto, que a gente tem esse tipo de privilégio. Só que é 1 em 1 milhão. E se vocês forem catalogar, né? Olha só mais esse insight antes da gente começar a abordar o conteúdo aqui. Se vocês forem catalogar, faça a seguinte questão. A pergunta, desde que vocês iniciaram nesse mundo paralelo de day trader, desde que vocês começaram a exercer essa função, desde que vocês começaram a executar day trade, se vocês tivessem pegado todos os acertos de vocês, né, e todos os erros, e ter feito ali uma média, a cada 10 operações eu acerto, sei lá, 5, e pô, se vocês tivessem nutrido 1%, olha isso que eu tô perguntando, que eu tô mandando para vocês, de 10 operações, que vocês acertaram 5, imagine o seguinte, imagine se vocês tivessem nutrido 1% de cada uma dessa média. Quanto de capital vocês teriam desde que vocês iniciaram galgando aí 1% a cada 10 operações? Quanto? Então é justamente isso que a gente vai estar aprendendo hoje, né? É justamente isso que esse conhecimento que eu vou estar compartilhando com vocês hoje vai libertar na cabeça de vocês, vai desencadear. Por isso que esse conteúdo aqui, como eu falei, para quem já tem um vasto conhecimento, pode ser a virada de chave perfeita. Para quem está iniciando agora, já vai ter o caminho direcionado da forma mais correta e mais objetiva possível. Beleza? Então vamos lá, né? Mais uma vez, não esqueçam de deixar o likezão, porque isso aqui, cara, é um conteúdo que, como eu pontuei, é chato até de trazer publicamente, porque a galera tá muito bitolada em aprender a fórmula mágica. Isso aqui é um conteúdo bem robusto, bem chato de abordar e tudo mais. Vamos lá, tropa. Olha aqui, ó. Antes da gente começar, eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Ontem de manhã eu mandei algumas possibilidades aqui na comunidade, ó, do Bitcoin, né? Eu tava com essa primeira possibilidade aqui dele vir mitigar esse sell to buy aqui, né? Um movimento bem interessante. E a segunda possibilidade seria ele parar nesse POA aqui no período de M5, né? E gerando aqui um movimento, um rally de alta, né, ao longo do dia de hoje, para talvez amanhã, durante a emissão da taxa de juros americanos, que vai estar aumentando em 25 pontos base, né, a gente pode ter aqui o preço dando um repique nesse sell to buy para poder continuar subindo. E aconteceu exatamente isso, ó, bem interessante, tá? Bem interessante, muito intrigante. Olha lá, ó. Certinho. Mas vamos lá, vamos ganhar tempo aqui, que esse conteúdo aqui hoje é bem robusto, como eu pontuei para vocês. Tropa, primeira coisa, né, que vocês têm que entender é o seguinte: toda vez que a gente abre um trade, seja uma compra, uma venda, a gente só tem 3 tipos de tomada de decisão após esse trade em aberto, né? Quais são essas, Wagner? Parcial, break-even, que seria nada mais nada menos do que colocar no 0 a 0, ou fechar seu trade de forma integral, né? De forma 100% ali, sair fora da operação. Só que, qual é o lado bom disso? Que a gente só tem 3 tipos de tomada de decisão. Então fica fácil a gente se achar qual é a melhor, qual é proporcional ao que a gente está vivenciando naquele exato momento do preço. Lembrando que, bater um pouquinho aqui até na tecla de Wyckoff aqui, né? Como é que o preço se desloca? Ele cria uma causa, e após criar essa causa, a gente tem o que? O desencadeamento, né, de um efeito, que não é nada mais, nada menos do que a oferta e demanda entrando num período de equilíbrio, onde o excesso desse equilíbrio, né,
O excesso dessa incerteza do mercado gera uma certeza, que é a tendência, no caso o efeito, né? Um desequilíbrio entre as forças de oferta e demanda. Então, se desencadeou o movimento baixista, o desequilíbrio foi favorável para a oferta, ou seja, a gente tem mais oferta do que demanda no mercado, e assim sucessivamente. O que a gente tem que entender é que na grande maioria das vezes, na maior parte do tempo, tá? Eu não sei dizer para vocês de forma exata qual é a porcentagem disso, mas a maior parte do tempo o mercado está andando de lado. Na maior parte do tempo o mercado não está andando numa tendência de baixa, na maior parte do tempo o mercado não está andando numa tendência de alta, na maior parte do tempo o mercado está andando no movimento lateralizado. Então, conforme eu pontuei para vocês, é muito normal que a gente abra uma operação muito bem sucedida, cravando o topo ou fundo, só que por motivos, né, de ganância, falta de conhecimento e afins, a gente acaba entregando tudo, voltando, deixando o trade voltar a conta e saindo no 0 a 0 ou até no prejuízo, que é o que eu apontei para vocês que acontece muito ali com a galera de rede social e eles não compartilham isso com vocês. Então é justamente isso que a gente vai aprender a se esquivar hoje. Beleza, tropa? Então vamos lá. Nessa ilustração aqui, a gente trouxe aqui um cenário de topos e fundos cada vez mais baixos, ou seja, um movimento descendente, onde a gente vai estar ilustrando que o movimento fez o quê? Uma pernada de alta, né, um rally de alta e uma pernada corretiva. Eu vou trazer um exemplo bem didático possível para que todo tipo de público consiga entender isso aqui da melhor forma possível, tá bom? Vamos botar isso aqui em verde para ficar bem bonitinho. Vamos lá. O que a gente aprendeu ali de acordo à análise técnica, né? Pô, a gente pode ter aqui, ó, a confirmação de um pivô de alta, né, caso o preço romper aqui, quebrar essa estrutura. A gente pode ter uma mudança, uma quebra de estrutura de mercado, na realidade a gente já tá tendo, né? E a gente pode ter vários contextos aqui confirmando esse novo cenário de alta. Consequentemente, isso dá a liberdade para a gente poder especular o quê? Especular esse padrão de reversão aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro, certo, tropa? Então a gente aprendeu ali através da análise técnica que a gente pode ter a liberdade de pegar aqui, ó, através da neckline, né, conectar aqui, ó, os fundos ou topos, né, nesse caso aqui são topos, e através dessa conexão de fundos e topos aqui, a gente projetar pro movimento do ombro esquerdo, né? A gente faz a projeção da neckline e projeta aqui pro fundo ou topo do ombro esquerdo, que vai ser possivelmente onde que o ombro direito vai estar buscando quando ele voltar a interagir ali, quando ele for corrigir esse movimento de alta, tá bom? Ou de baixa, caso fosse no sentido contrário. Até aí tudo bem, até aí tudo que acredito que todo mundo aqui, todos vocês já tinham entendimento desse tipo de conceito. Só que vamos lá, onde que a gente pode estar fazendo nossa exposição? Exatamente aqui, né? Porque se a gente puxar uma Fibonacci, possivelmente a gente está numa zona de 61,8, ó, ou 50%. Então a gente tem vários contextos apontando que aqui seria uma entrada, né, compradora bem interessante, né? A gente poderia botar o stop abaixo da cabeça, enfim, como a análise técnica ensina, ou ser um pouco mais ousado, trabalhar aqui uma questão de FIBO, né, através do conceito institucional, e botar ele aqui abaixo dos 88%, enfim, já seria um stop bem razoável, até porque se o preço fosse nesses patamares aqui é porque ele iria desconfigurar o racional, tá bom? Mas vamos lá, vamos ilustrar que nós, né, a gente chegou aqui e se deparou com esse tipo de contexto, a gente foi lá e entrou comprado, tropa, certo? A gente aprendeu que nos livros de análise técnica, que como é que se opera ombro, cabeça, ombro invertido, né? A gente pega aqui o fundo da cabeça, projeta uma ferramenta até a neckline e bota aqui, né, onde que a gente espera que o preço vai estar rompendo, ou seja, praticamente 1 para 1 aritmético, certo? Então automaticamente, olha onde que seria nosso alvo. Então a gente estaria com um risco de 4 para 1 aqui nessa operação, né? Bem interessante até então. Só que, o que acontece muito com a galera? A galera acerta o trade vai cumprindo até um certo ponto do objetivo, depois volta tudo na cara. E é justamente isso que a gente vai aprender a mentalizar agora, tá bom? Vamos lá. Como é que eu posso, então, conduzir um trade de uma forma profissional e ser
rentável, garantir que eu, na grande maioria das vezes, quase 100%, sempre que eu conseguir fazer uma operação bem sucedida, eu vou estar saindo com dinheiro no bolso. Vamos lá, tropa. Eu tenho 3 motivos, tá? Eu tenho 3 motivos para poder utilizar uma dessas 3 tomadas de atitude. A gente tem, vamos chamar isso aqui, ó, tomada de decisão. Vamos botar aqui, ó. Tomadas de decisão. A gente tem essas 3 tomadas de decisão. E a gente vai ter 3 motivos para uma delas. Motivos para uma decisão. Primeiro motivo, liquidez. Segundo motivo, Fibonacci. Terceiro motivo, captura. Vamos botar isso aqui em amarelo. Só que tá ficando uns garranchos. Calma aí, tropa. Deixa eu botar isso aqui. Pronto. Então a gente já conhece agora as 3 tomadas de decisões que a gente pode ter. E a gente tem os 3 motivos para essa tomada. Então o que a gente tem aqui? Olha que interessante, tropa. A gente não tem alvos, né? A gente não tem alvos. E o que a análise técnica ensina pra gente? Alvos. O que as teorias ensinam pra gente? Alvos. Por isso que eu falo pra vocês que quem opera cegamente embasado em teoria não ganha dinheiro. Não tem como viver do mercado. Não tem. Eu provo, qualquer um. Qualquer um que quiser questionar sobre isso, eu provo. Não ganha, não tem como. Tá bom? Matematicamente falando, não tem como. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu avalio para poder tomar uma decisão é questões de liquidez. Né? Por exemplo, eu vi que o preço capturou a liquidez dessa LTB. Já é um ponto interessante. Onde está o próximo ponto de liquidez agora no curto prazo do movimento? O que a gente aprendeu nas aulas lá de institucional, que inclusive estão aqui livres no canal para vocês assistirem. O último topo ou último fundo sempre vai estar concentrando liquidez. Né? Então a gente tem aqui, ó, esse último topo como liquidez. Tá bom? Vou botar aqui um pouco maior só para... Então a gente tem esse último topinho aqui como liquidez. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Cravamos esse fundo da compra. Cravamos esse fundo da compra. Como é que eu vou interpretar quando o preço for interagir com essa liquidez, Wagner? A gente vai esperar o preço, né? Obviamente, ir lá no nosso primeiro ponto de liquidez, quando o preço interagir com essa zona, né? Tá, lembrando que é uma zona, tropa. Isso aqui vai ser uma zona. Deixa eu fazer isso aqui direito, só para vocês entenderem. Isso aqui vai ser uma zona, né? Não vai ser um ponto isolado. Dificilmente vai ser um ponto isolado. Então vocês sempre marquem a zona onde está a liquidez. Então, a gente já sabe onde está o primeiro ponto de liquidez. Então, o preço foi a favor da nossa perspectiva, a gente vai avaliar como que ele está interagindo com essa zona, né? Se ele está tendo divergências no índice de força, nos osciladores, né? Seja o estocástico, índice de força relativa, enfim. A gente vai avaliar se está tendo divergência em fractais menores que estão compondo esse movimento. A gente vai avaliar se o volume está acompanhando esse movimento que até então, né, na nossa perspectiva, tende a ser um movimento de impulso, certo? Já que a gente teve uma quebra, uma mudança no caráter da tendência, tá? Então a gente fica na expectativa que aqui tenha volume, a gente fica na expectativa de que aqui não pode ter divergências. E outro insight bem interessante para a gente ponderar, né, para a gente validar, é avaliar aqui se está rolando aquele famoso volume de absorção, ou seja, o preço chegou aqui, trava nessa região e ele começa o quê? A gente vê o volume entrando e o preço sem se deslocar, ou seja, o famoso esforço versus resultado. Então, automaticamente a gente pode ficar na expectativa do preço voltar na cara.
tá? Então, o preço interagiu com a primeira zona de liquidez, a gente já tem o primeiro motivo pelo qual a gente pode ou fazer uma parcial, tá bom? Ou executar o break-even. Wagner, como que eu vou saber qual é a melhor tomada de decisão? Se é o break-even ou se é a parcial? Né? Como que eu vou saber? Vai muito do contexto do trade que você está surfando. Vamos supor que você está operando contra o flow, ou seja, operando contra a tendência. Automaticamente, o mais inteligente a se fazer aqui é os dois, tanto uma parcial quanto o break-even, porque se você está operando contra a tendência, automaticamente seus respectivos alvos tendem a ser curtos, certo? Então, vamos supor que a gente está operando a favor da tendência, então automaticamente a gente pode ser um pouco mais ousado, principalmente se a gente vem de uma boa fase, né? A gente vem de uma fase boa positiva, a gente pode optar somente pelo viés do break-even. Por quê? Porque a gente só tira nosso risco, trava o trade no 0 a 0 e caso ele continuar indo a favor da nossa perspectiva, a gente vai conseguir maximizar nossos ganhos. Ok? Então, entenda o que a gente está pontuando aqui. A gente está pontuando aqui preço ao vivo. Não estamos trabalhando com âncora, não estamos trabalhando com viés, a gente está trabalhando proporcional ao que está acontecendo no atual momento. Lembrando que o mercado é 100% embasado em subjetividade. O tempo inteiro somos bombardeados por notícias impactando aquele ativo de forma positiva e ao mesmo tempo entra uma notícia impactando de forma negativa, aí o ativo fica naquela, vou para cima, vou para baixo. Então a gente é bombardeado pela subjetividade não só das teorias, setups e afins, mas pela contextualização do mercado como um todo. Então por isso que nós temos que focar em proteger o nosso capital sempre. A única e exclusiva obrigação de um trader é proteger seu capital. Proteger seu capital. Quanto mais protetor você for do seu capital, maior tende a ser a sua vida útil dentro do mercado. E se você consegue atrelar esse nível de proteção do seu capital aos seus ganhos, nem que seja poucos, cara, você tende a conseguir em algum momento viver disso aqui. Então, o preço interagiu com a primeira zona de liquidez, você tem por obrigatoriedade parcial ou break-even. Em algum dos casos, ambas tomar as decisões, né, tanto parcial e break-even de forma simultânea, vale muito a pena. Tem contexto que o primeiro ponto de liquidez, né, tá tão longe, já aconteceu isso comigo várias vezes, inclusive. Por exemplo, eu cravei um topo, cravei um fundo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu cravei um topo, cravei um fundo e o ponto de liquidez o primeiro ponto de liquidez estava muito distante, ele já estava me pagando, né, 6 para 1. Então, automaticamente, quando o preço bater aqui, nossa, uma parcial aqui vai ser uma parcial muito gorda, vai ser uma parcial muito rentável. Então, também tem que avaliar essa questão da rentabilidade que o seu trade está executando naquele momento, tá bom? Então, o primeiro ponto de liquidez, tropa, é muito importante. Vocês vão ter esse tipo de embasamento agora todas as vezes que vocês encontrarem o último topo ou o último fundo que vocês estão a favor da perspectiva de vocês, beleza? Não sejam gananciosos, trabalhem com a razão e não pela emoção. A emoção vai levar vocês pro fim disso aqui. Wagner, eu só fiz o break-even e o preço continuou a trabalhar, né? Vi aqui que ele plotou um bloco de ordens, né, para poder conseguir romper essa zona ali de liquidez. E agora, o que eu posso fazer, Wagner? Então, agora você avalia o próximo contexto. Qual é o próximo ponto de liquidez? Temos esse topo, né? Temos este topo. Cadê a liquidez? Sendo que abaixo dessa liquidez a gente vai ter o quê? As pós, né? Os POAs. Então, automaticamente a gente fala, o preço pode bater aqui nesse POA e depois voltar todo na minha cara. Então, automaticamente você já tem o quê? Mais um motivo pelo qual você pode tomar mais uma decisão, seja uma parcial, um break-even ou fechar seu trade de forma integral. Como é que eu vou saber qual vai ser a melhor escolha? Acompanhando o preço em tempo real. Mas de qualquer forma, o que você já pode fazer para se antecipar aqui? Arrastar seu trade, né? Arrastar sua exposição, que já está no 0 a 0, pro último bloco. Por quê? Porque assim você já vai garantir um lucro,
Caso ele volte e te tire ali no 0 a 0, você ainda sai com lucro mais a parcial anteriormente que você fez na primeira zona de liquidez, tá? Então, isso seria o que? A famosa condução. Você estaria conduzindo o trade de vocês. Até botar aqui que, no caso, tem a nossa quarta tomada de decisão, que eu estava até esquecendo dela. Condução. Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente vai saber se vale a pena ou não fechar quando o preço interagir? Acompanhando. Então, o que acontece? O preço vai, obviamente, sentir ali essa região. Então, o que ele não pode fazer contra o nosso movimento é uma captura a favor, né, da nossa expectativa. Ou seja, ele pausou aqui, começou a andar de lado, né, começou a andar de forma lateralizada, capturou e retornou, automaticamente a gente já tem que ligar o alerta vermelho para quem? Para outra tomada de decisão, a mais importante de todas, que é fechar o trade de forma integral, sair 100% daquela exposição. Por quê? Porque possivelmente se ele capturou esse movimento de acordo, de forma proporcional ao time frame, período de vela, da sua análise, possivelmente, muito possivelmente, tropa, ele vai voltar na sua cara. Tá? As capturas de liquidez, elas geram direcional para o preço. Então, se você teve uma captura contra a sua perspectiva, pode ficar na expectativa de que ele vai voltar tudo. Então, não tem por que ficar apostando, não tem por que ficar torcendo pro trade. Ah, não, ele vai corrigir um pouquinho e depois vai subir. Vai pagar para ver? É muito mais inteligente. Olha só, peguem a maldade da coisa. É muito mais inteligente vocês observarem o movimento. Opa, capturou. E, porra, como minha análise está numa hora e essa captura foi numa hora, dentro de uma estrutura de uma hora, cara, ficou perigoso. Mas eu tenho esse POA aqui. Então eu posso fechar meu trade aqui e reentrar mais embaixo com um risco bem pequeno, que aí eu já saio com esse lucro no bolso, que não vai ser nem um quarto do risco que eu vou ocorrer nessa oportunidade de compra. E é assim que mora a maldade, galera. É assim que se conduz um trade. A gente é proporcional ao que está acontecendo ao vivo, não com uma projeção que a gente fez de Elliott e tá apontando na casa do caralho e fica torcendo para aquilo. Não é assim que se opera. Pode operar assim? O dinheiro é teu, tu faz o que tu quiser. Só que eu tenho certeza absoluta que você não dura um ano dentro do mercado. Pode até durar, vendendo curso e mentoria. Mas com trade, não dura. Aposte o dinheiro, não dura. Não dura, porque de 10 trades, os 10 vão voltar na sua cara. É muito difícil, é muito random. E o mercado ele passa mais tempo andando de lado do que numa tendência de alta ou de baixa, tá bom? Mentalizem essas coisas, beleza? Então vamos lá. Então a gente já entendeu quando que a gente executa uma parcial, né? Que são o quê? Obstáculos que o preço vai estar encontrando ao longo do seu caminho. Break-even, que é botar no 0 a 0. Toda vez que a gente tiver algum fato ocorrendo contra o preço interagindo com algum dos fatos, sendo que a gente já apontou até agora somente o fato da liquidez. Wagner, como é que seria o fato da Fibonacci? O que acontece, galera? Aí aqui fica a critério. Tá? Eu gosto de utilizar muito a razão de 1 para 1, né? A regra da igualdade. O que seria a regra da igualdade? Toda vez que eu tenho uma estrutura, toda vez que eu faço uma operação de compra e venda, eu pego aquela estrutura na qual eu entrei, né? Vamos supor, eu entrei embasado nesse ombro, cabeça, ombro. Não, eu entrei embasado nessa estrutura de correção aqui, que veio no intuito de equilibrar o preço. Então, pego essa estrutura e boto aqui através do rompimento dela, aonde que ela está me apontando. Por quê? Porque o preço tem como padrão, obviamente não é regra, cumprir pelo menos 1 para 1 de toda a estrutura que ele forma. Então, isso aqui é uma estrutura. Então, automaticamente, eu ficaria muito na expectativa dele vir buscar esse movimento. Mas, Joel, por que você botou esse aqui como Fibonacci e não como movimento aritmético? Porque, olha só, nesse caso, eu uso a ferramenta de Fibo. Eu pego minha Fibo e as configurações, né, que eu já coloquei aqui, depois só vocês colocarem aí também no de vocês, ao projeto ela. Aí eu tenho lá 50% dessa estrutura para cima, né, projetado para cima. Eu vejo, isso aqui é um ponto importante para eu avaliar. Ao vejo o que tem aqui, só tem um imbalance, então calma aí, esse imbalance o preço pode ratear direto. Aqui não, aqui eu tenho esse POA, esse apoio, e aqui tá acusando que é 1 para 1 desse movimento aritmético, né? Ou seja, seguindo a regra da igualdade. Aí eu mentalizo o quê? Opa, aqui é um obstáculo muito forte para o preço ultrapassar, pelo menos no primeiro momento. Automaticamente eu fico o quê? Esperando o preço chegar até lá.
quando ele chega até lá, eu fico acompanhando minuciosamente. Por quê? Surgindo uma captura contra o meu intuito, né, contra o meu alvo, e é motivo suficiente para eu fechar o trade de forma integral. Beleza? Ressaltando tudo que eu pontuei aqui, eu não trabalho com alvos, eu não trabalho com projeções. Isso, se vocês forem catalogar, quem trabalha com isso não ganha dinheiro. Quer ganhar dinheiro no mercado? Foque em proteger seu patrimônio, foque em proteger seu capital e foque em sair sempre de uma operação com dinheiro. Assim vocês vão ver que ser proporcional mitiga muito, né? Minimiza muito a subjetividade excessiva do mercado e as respectivas técnicas de execução de trades que a gente utiliza diariamente. Lembrando que, se você que se considera trader, abre uma operação todo dia, abre o gráfico todo dia, não tem porquê motivos, não tem razão para você tentar ficar rico com um único trade, em uma única sessão, em um único dia. Faça todo dia a mesma coisa, que o tempo vai ditar o seu resultado. Não tentem acelerar isso, façam de forma consistente. É isso que se chama disciplina. É aqui que é a verdadeira disciplina. Por isso que eu falei, galera, esse tema aqui é muito importante, porque dependendo do nível de conhecimento da pessoa, pode ser virada de chave de muita gente. Tá ligado? Então, espero fielmente que eu tenha agregado vocês aí. Deixa eu só ver se eu não esqueci de falar nada. Não esqueci. E é isso. Muito cuidado com o que as análises técnicas ensinam, porque na grande maioria das vezes vai induzir a gente ao erro. E é o que eu falei, acertar um trade vez ou outra não quer dizer nada, não quer dizer que você já está ficando bom, não quer dizer que você já atingiu a consistência. Abrir um trade, menos ainda. O que vai garantir que a gente está no caminho certo? Saber o que estamos fazendo, fazer de forma consciente, não ficar torcendo, vai subir, tem que bater lá no meu alvo, caramba, eu vou ganhar R$1.000 se bater lá no meu alvo. Não, galera, não sejam torcedores. Quem torce para a operação é quem não sabe o que está fazendo. Quem sabe o que está fazendo tem todo um viés, tem todo um arsenal do que ele espera após executar uma ordem. Por exemplo, fator por tempo. Eu entrei comprado aqui, eu vi que ele levou, 4 horas para fazer essa queda. Eu falo, opa, então provavelmente ele vai fazer uma média de 2 horas para fazer esse rally de alta aqui, esse movimento de alta, esse movimento de impulso, né? E durante essas 1 hora ele provavelmente vai bater lá nessa primeira zona de liquidez, vai dar uma retraída, né? Depois vai subir, aí depois vai fazer aqui esse throwback, depois ele vai subir, aí vai interagir com esse POA aqui, aí se ele andar de lado eu vou ficar esperando por uma captura, se ele não fizer captura eu vou tentar conduzir ainda mais, se não plotar divergência, não plotar nada, não plotar coisa não plotar divergência no volume, não plotar divergência no índice de força relativa, não ter nenhum tipo de captura, eu vou maximizar meu ganho até onde que ele estiver querendo me pagar. E assim eu sou proporcional ao trade. Eu não estou trabalhando com alvo pendurado, não estou trabalhando em pró de alvos técnicos, eu estou trabalhando em pró do que está acontecendo naquele exato momento. É assim que se vive como trader profissional, galera. Beleza? Então, como eu pontuei para vocês, esse é um conteúdo extremamente escasso. Possivelmente vocês não vão encontrar nenhum outro canal que vai estar falando sobre isso dessa forma que eu estou pontuando para vocês. Então valorizem, tropa. Valorizem, anotem tudo, executem. Se tiver dúvida, me chame. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é o que pode libertar vocês, garantir a consistência de vocês. Então não casem dinheiro sem antes ter esse tipo de mentalidade, esse tipo de maldade. Quem casa dinheiro embasado em conceitos técnicos, eu sou pica na teoria. Então tu vai ver uma pica deste tamanho entrando no teu rabo se você não aprender a operar conforme a coisa tem que ser operada não, tá? Tamo junto. Muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo vídeo. Nossa, 33 minutos.